capítulo 19, versículo 1 ao 18, vamos ler o texto bíblico. Depois você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar nesses versículos de forma expositiva para estudá-los. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, 1 Reis 19, do 1 ao 18. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo de Jezabel e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Elias disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-te e coma. Versículo 6. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio então a Elias: o que você está fazendo aqui nessa caverna, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança e quebraram os teus altares e mataram todos os profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Versículo 11. E o Senhor disse então a Elias: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio, ou melhor, um vento suave. Quando Elias o ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias, nessa caverna? Versículo 14. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. Versículo 15. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde você veio, volte para o lugar de onde você saiu, e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta no seu lugar. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Versículo 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 homens em Israel, todos cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todas cujas bocas não o beijaram. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te entregamos essa palavra, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a tua presença venha estar conosco, que nós possamos ser tocados sobrenaturalmente, que essa palavra venha entranhar nos nossos corações, que o Senhor possa pôr fogo no nosso coração e lágrimas nos nossos olhos de amor pela tua presença, que os fogos do Espírito Santo, a paixão pelo Senhor, venha acender agora em cada coração que aqui está, e abra a mente para recebermos tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar. Me dê de presente a sua atenção. Anote o que você ouvirá aqui hoje, porque muita coisa você vai aprender. Eu creio que Deus vai falar a sua vida, eu orei por isso hoje. Esse texto bíblico que nós lemos conta a história de um homem chamado Elias. E quem é Elias? Elias é um homem de Deus, que Deus levantou em um certo tempo no país de Israel.
E esse Elias, Deus usava ele como um profeta, como boca de Deus. Era um homem muito de Deus. E esse Elias foi levantado num tempo onde havia um rei muito maligno, chamado Acabe, que era casado com uma mulher muito maligna, chamada Jezabel. E esse casal de reis, que eram muito maus, eles adoravam a um deus pagão chamado Baal, que era um deus terrível, ao qual eles sacrificavam pessoas, onde eles se cortavam por esse deus. E fato é que Deus ficou chateado, porque o povo de Israel estava traindo Deus e se desviando para esse Baal. Elias, então, ele chama esses profetas, esses sacerdotes, líderes religiosos que pregavam sobre Baal, e faz uma proposta para eles, e fala assim, no capítulo anterior, aí você poderia ler, em casa você pode ler essa história. Elias chama os profetas de Baal e fala o seguinte: vamos decidir então quem que é Deus de verdade, se é o Deus que a gente serve, que é o nosso Deus, ou se é esse Baal aí. Nós vamos orar, e o Deus que fazer cair fogo do céu é o Deus verdadeiro. Então os profetas de Baal começaram a se cortar, pedir para esse Deus deles vir, não aconteceu nada. E a Bíblia diz que Elias então faz uma oração, e quando ele faz uma oração, começa a cair fogo do céu, e nosso Deus responde Elias com fogo, amém? Elias então levanta, o povo se arrepende dos pecados e fala que só o nosso Deus é Deus. E então Elias mata aqueles profetas, e o povo então se arrepende do pecado. Só que acontece uma coisa, que é o que eu li com vocês aqui agora. Quando Jezabel, essa rainha, e Acabe, que era o rei, marido dela, escuta que Elias matou todos os profetas de Baal e o povo estava querendo Deus, ela olha e fala assim: Elias, se amanhã eu não te matar, igual você fez com esses profetas, eu não sou mulher, você vai morrer. Ou seja, Elias estava achando que naquele momento, irmãos, caiu fogo do céu. Elias achou que o povo ia tudo converter, e o povo não converteu, e nem a rainha, o rei, converteu. Elias ficou muito triste, porque Jezabel olhou, e nós lemos, é o texto que nós lemos, ela fala o seguinte: eu vou matar você, Elias. E a Bíblia diz que Elias então foge. Ele foge, para num lugar, um anjo serve ele continua andando, e ele chega então num local, e ele se esconde dentro de uma caverna. E lá nessa caverna, Elias pede para morrer. Ele fala: Deus, eu não tenho gosto mais de estar vivo, não. Eu estou fazendo sua obra, eu estou andando certo com as coisas, e dá tudo errado. Quer saber? Eu não quero viver mais não, me mata. E aí Deus chama a atenção dele e fala assim: por que você quer morrer? E aí Elias fala: porque só eu sobrei, eu sou o único homem de Deus que tem nessa terra. E Deus então chama a atenção de Elias e fala: você não é o único não. Ainda tem muita gente boa no mundo. Não existe só gente mal. Existe muito homem de Deus ainda nessa terra. Eu guardei muita gente boa. E aí Deus faz uma pergunta para Elias e fala: Elias, você é profeta, você é homem de Deus, o que você está fazendo nessa caverna aí? Eu não te chamei para ficar preso em caverna não, escura não. Sai dessa caverna e vai viver o propósito que eu tenho para você. Resumo da história: Elias sai e vai ungir 2 reis e um profeta, e esses reis e profetas vai ser usado por Deus para destruir essa Jezabel maligna e tentar restaurar o povo de Israel. Então Elias sai dessa caverna quando Deus manda ele sair e volta para as promessas de Deus que Deus tinha para ele, amém? Essa é a história que nós lemos, e deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar nesses versículos. Mas olhe para mim, essa história é muito poderosa. Eu já preguei várias vezes sobre ela e quero falar sobre ela de novo. Elias, irmão, foi um homem que viveu o sobrenatural de Deus. Elias foi um homem que teve experiências lindas com o Senhor. Mas em algum momento, esse homem de Deus parou no tempo. Esse homem que tinha tido experiências maravilhosas, ele parou, ele desistiu da vida, ele desistiu de Deus, ele desistiu da fé, ele desistiu de estar vivo. E se Elias, que é um homem que ora e cai fogo do céu, nós muito mais temos um momento assim, sim ou não? Sabe, irmãos, nós também, quantas vezes você teve experiências fantásticas com Deus? Você foi alcançado por Deus, você recebeu vida de Deus. Pode ser que você chegou aqui hoje, você já veio na igreja Vale, Deus já te tocou tanto,
mas você por algum motivo parou no tempo. Você por algum motivo desistiu da fé. E o que me chama a atenção é que Elias, ele desistiu de servir a Deus. E ele não só desistiu de servir a Deus, ele também desistiu de viver. Um homem que fez cair fogo do céu, agora desiste de Deus, desiste das pessoas e desiste da fé, e quer morrer. Mas é interessante que a Bíblia nos diz que ainda que Elias tenha desistido dele mesmo, o Senhor não desistiu dele. Amém? Mesmo que Elias tenha desistido dele mesmo e de Deus, Deus não desistiu dele. Deus chamou ele para servi-lo novamente. Olha o que a Bíblia nos diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Nós vamos ler muita Bíblia. Todo culto aqui nós lemos 50 versículos bíblicos. Então costuma. Mas vamos ler esse texto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Recebe essa palavra aí. Se somos infiéis, Deus permanece fiel, pois Deus não pode negar a si mesmo. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, a gente é infiel com Deus, sim ou não? Mas a Bíblia diz que Deus permanece fiel com a gente. Esse é o Deus que nós servimos. E assim como Elias, hoje, assim como Deus chamou Elias para sair da caverna, hoje o Senhor te chama para também sair das cavernas do pecado, para sair das cavernas da vontade de morrer, para sair das cavernas do pecado, da vida, da morte. Deus te chama para sair dessa caverna e caminhar com Ele. Às vezes você está até bem com Deus, mas não está orando muito, está firme na igreja, mas não tem vida com Deus. Deus também está te chamando hoje, amém? E esse texto nos mostra como Elias agiu quando Deus chamou ele, e nós também devemos agir assim. E olha só, vamos ler junto, versículo 1 ao 4. Vamos ver o que nós podemos aprender com esse texto. Versículo 1 ao versículo 4. Esse é um texto que eu gosto muito de pregar aqui. Versículo 1 ao 4. Vamos aprender os princípios bíblicos. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou o mensageiro Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a essa hora, eu não fizer com a sua vida, Elias, o que você fez com os profetas de Baal. Elias então teve medo de Jezabel e fugiu para salvar a própria vida. E quando chegou a Berseba de Judá, deixou ali o seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia, e chegou aonde havia uma giesta, e sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a Deus a morte. E falou para Deus: Deus, já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Olha para mim. Elias, o homem de Deus que fez o milagre, pediu para morrer. Ele foge para o deserto e pede a morte. E por que Elias pediu para morrer? É como eu disse, no capítulo anterior, ele tinha feito um grande milagre, e ele achava que o povo ia se converter. Mas o que aconteceu foi o contrário. Jezabel disse que iria matá-lo, e então ele foge para não morrer. Ele foge de Jezabel, e ele foge e desanima da fé, e vai para o deserto. E aí aqui eu já tenho uma aplicação para mim e para a sua vida. Porque quantas vezes, irmãos, nós deixamos de andar com Cristo porque alguma coisa não saiu como nós gostamos. Elias saiu da presença de Deus e fugiu de Deus porque algo não aconteceu como ele gostava, como ele gostaria que tivesse acontecido. E às vezes, irmãos, na vida pessoal, na igreja, alguém fez algo com você e você está igual a Elias, você desistiu da fé porque aconteceu alguma coisa que não saiu como você gostava. Às vezes você tem tido desânimo da vida porque alguma coisa aconteceu com alguém próximo a você, às vezes nem foi com você, mas você tomou dor. Tem pessoa que às vezes alguém sofreu perto dela uma injustiça, alguma coisa, ela toma a dor da pessoa e ela também desanima da fé. E Elias, ele desistiu porque aquilo que ele queria que tivesse acontecido não aconteceu.
E quando nós também deixamos Deus por causa de que as coisas não saem como nós planejamos. E aqui é muito sério, porque, irmãos, é o que eu sempre falo: você não faz a coisa certa para tudo dar certo. Você faz a coisa certa porque é o certo a se fazer. Nós agimos do jeito certo, andarmos em honestidade, não é porque o outro ou algo bom vai acontecer, mas é porque é o certo a se fazer. Isso tem a ver com o nosso caráter. Eu falo muito isso. Às vezes eu falo: perdoa fulano, não por causa de fulano, mas por causa de você, para você ser livre. E eu não estou falando que perdoar fulano é ficar beirando fulano. Eu estou só dizendo que você tem que ser livre. Entende isso? Elias estava caminhando rumo a uma caverna. Até esse momento, nós lemos no versículo 4, ele não tinha entrado na caverna. Ele estava no percurso, mas ele tinha entrado no deserto. E muitos de nós, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que o deserto é a escola de Deus na nossa vida. Ou do deserto você sai aprovado, ou você não sai do deserto. Deserto, ou você sai aprovado, ou sai morto. O versículo 4, coloca o versículo 4, ele foge de Deus, ele foge, e ele vai para o deserto. Só tem dois caminhos para você ir quando você passa um deserto: ou é para os pés de Deus, ou é para uma caverna emocional para você ficar excluído. Eu quero te fazer uma pergunta: para qual dos dois lugares você tem ido quando os problemas vêm? Quando as lutas da vida vêm, quando o deserto vem, para onde você vai? Para Deus ou para a caverna emocional? Sabe, às vezes nós pecamos e ao invés da gente correr para Deus, a gente corre de Deus. Às vezes as coisas estão erradas na nossa vida e ao invés da gente correr para Deus, a gente corre de Deus. Não vai resolver o problema, só vai entrar em mais emaranhado de problema. Eu sei porque já aconteceu comigo. Quantas vezes você falou: eu não sei como que eu cheguei nesse problemão? Sabe por quê? Porque ao invés de correr para Deus, você correu de Deus. Você vai entrando para emaranhar de problema, quando você vê, você não sabe nem como você entrou e não sabe nem como é que você sai daquele problema. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. O único que pode resolver o problema é Deus. E sabe o que é pior? E isso me chama a atenção. É que Elias, ele pede a morte para Deus. Olha que engraçado. O homem está fugindo para não morrer e está pedindo para morrer. Oi? Está fugindo para não morrer e está pedindo a morte. Por que isso acontece? Porque, irmãos, quando nós estamos fugindo de Deus, quando nós estamos longe de Deus, a vontade de viver vai sumindo. Você nem sabe o porquê que você está fugindo mais. Às vezes você está aqui hoje, está longe de Deus. Você nem sabe mais o que aconteceu, o que foi acontecer, o que te fez fugir de Deus. Faz tanto tempo que você fugiu que você já nem sabe o motivo. E você tem perdido a vontade de viver. Eu te entendo. Por muitas vezes, longe de Deus, eu já pedi para Deus me matar. Eu já falei: Deus, eu estou cansado de estar vivo. E aí eu sei o sentimento que é, e você vai falar comigo se não é esse sentimento. Às vezes o sentimento que dá não é de pedir para morrer, é de pedir para nunca ter existido. É isso ou não é? Quando você tem vontade de morrer, não é morrer, é de não existir. Eu não sei se com você é assim, mas todas as vezes que eu falei: Deus, vontade de morrer, eu não estava falando que eu queria morrer mesmo, ir para o céu, para o inferno. Eu queria dizer que eu não queria nem existir. É assim ou não é? É um desgosto de ter consciência, saber que você está no mundo. Então Elias, quando ele foge de Deus, quando ele foge, ele pede a morte. Porque, irmãos, fora de Deus só existe morte. Amém? Mas quando você está com Deus, só existe vida. Aleluia. Eu quero te falar uma coisa: se você chegou aqui e dentro do seu coração você tem pedido a morte, saiba que hoje o Espírito Santo te trouxe para olhar para você e falar: eu tenho vida para você.
A Bíblia diz que Jesus diz assim na Bíblia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem estiver em mim vai ter vida, e vai ter vida em abundância. Se você chegou aqui hoje achando que sua vida é ruim, achando que sua vida não faz sentido, é só você agarrar com Jesus que Ele vai transformar a sua história, porque a vida que você precisa não está em algo, está em alguém que é a própria vida, Jesus Cristo. Amém? Ele é a vida que você precisa, o fôlego de vida que você precisa. Quem sopra em você é o Espírito Santo. Aleluia. Mas aí o texto continua, versículo 5 ao 8. Depois de pedir a morte, Elias se deitou debaixo de uma arvorinha e dormiu. E de repente um anjo tocou em Elias e lhe disse: levanta-te e coma. E Elias olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou a tocar nele e disse: levanta e coma, pois a sua viagem será muito grande. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Olha que interessante. Mesmo Elias fugindo de Deus, desobedecendo a Deus, Deus envia um anjo para sustentar Elias. Olha que legal. Imagina você está dormindo e acorda, e quem está te cutucando para acordar é um anjo. O que você faz? Sai correndo ou acha bom? Um anjo, irmão. Mesmo Elias longe de Deus, Deus envia um anjo para alimentar ele. Perdão. O texto diz que o anjo alimentou Elias e disse para ele: eu estou te alimentando, porque a sua jornada é longa, não acabou ainda. Não é para você morrer, eu não terminei o que Deus não terminou com você ainda. E aí eu quero te falar, se você acha que tem um ponto final na sua história com Jesus, como eu disse, às vezes está pedindo até a morte. Hoje tem um anjo falando para você, e a Bíblia fala do pastor que é o anjo da igreja. Então tem um anjo falando para você: não é tempo de morrer não, não é tempo de parar não, levanta. Hoje Deus está te dando um alimento espiritual, que é a palavra dele, e esse alimento vai te dar força para você continuar o propósito dele na sua vida. Não desiste. Esse alimento que o anjo de Deus, que é o pastor, está liberando sobre você, esse alimento espiritual, é para te dar força, porque Deus não terminou com você. Ele vai pegar você, ele vai te alimentar, ele vai te fortalecer, para você caminhar 40 dias e 40 noites, até chegar no monte de Deus, até chegar onde Deus vai falar com você. Amém? Se você acha que tem um ponto final na sua história com Jesus, hoje Jesus coloca uma vírgula e te dá forças, porque é grande a promessa de Deus. Pastor, eu coloquei um ponto final hoje no propósito de Deus na minha vida. Deus hoje vai pegar esse ponto final que você colocou e vai vir com um lápis espiritual e vai colocar uma vírgula ali e vai continuar escrevendo sua história. Tem uma história, irmãos, que me chama muita atenção, e eu quero lê-la com você. Depois nós vamos voltar aqui de novo para o texto, que faz muito sentido para do que nós estamos pregando aqui hoje, que está em Lucas capítulo 15, do versículo 4 ao 7. Lucas 15, do versículo 4 ao 7. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. É uma parábola poderosa, que a Bíblia diz: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, a coloca alegre nos ombros e vai para casa, e ao chegar reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. E eu lhes digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Deixa eu te falar uma coisa: Deus hoje é esse pastor que pega você como uma ovelha, coloca nos ombros e leva você para onde Ele tem para você.
do propósito dele. Está cansado dos pés de caminhar tão errado, de ficar andando em círculo? Deixa o bom pastor Jesus Cristo te colocar nos ombros e te levar para onde Ele tem para você. Amém? E sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia fala, e aí eu quero te falar uma coisa que é top. Olha esse versículo último aqui. A Bíblia diz: não é Jesus que se alegra com a ovelha que arrependeu. Quem aqui quer ver o céu se mover a favor da sua vida? Levanta a mão. Quem aqui quer ver o céu começar a se movimentar, o céu a começar a agir na sua vida? Quem aqui quer? Vou te ensinar o segredo. Quer ver o céu começar a movimentar na sua vida? Versículo 7. O texto não diz que quando o pecador se arrepende, Jesus se alegra. O texto diz que quando o pecador se arrepende, quem é que tem alegria? O céu. Ou seja, toda vez que um pecador se arrepende, toda vez que você se arrepender dos seus pecados, o céu vai começar a se movimentar em alegria, vai começar a se movimentar em alegria, e vai começar a agir na sua vida. Que é um dos segredos para você ver o céu agir na sua vida? É só se arrepender dos seus pecados, porque quando um pecador se arrepende, há festa no céu, e quando há festa no céu, há movimento no céu, e então o céu pode vir e se movimentar em seu favor. Pegou isso? Poderoso, irmãos. Então, Elias estava longe, mas Deus foi atrás de Elias e deu força para Elias de novo. E aí, Elias caminha mais um pouco, e lá no versículo 9, Deus encontra Elias na caverna. Versículo 9. E ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha, irmãos, que interessante. Elias, na noite, olha só, ele vai para a caverna à noite, vai pegando as revelações do texto bíblico. Ele estava no deserto, e ele vai para a caverna, ele vai à noite. Fala assim: à noite. Fique esperto com as noites da vida, porque é nas noites escuras que vai te dar vontade de entrar na caverna e ficar lá escondido, depressivo, ansioso, desanimado, querer parar. É nas noites. E aqui tem duas noites. Uma é a noite escura, que é aquela noite triste, que te dá vontade de parar. E outra noite é a noitada do capeta, que é querer ir curtir a noitada. Essa noite também pode fazer parar nas cavernas da vida, amém? Então fica esperto com as noites escuras e tristes e com as noitadas da vida. É tudo capeta. Porque esses lugares podem te levar, sabe para quê? Para uma caverna, onde você fica parado lá, escondido na escuridão. Quem entendeu isso? Essa veio fresquinha. Lá nem me esboço. Então Elias, ele entra numa caverna e ele passa a noite. E aí Deus faz uma pergunta para ele violenta: o que fazes aí, Elias? E essa mensagem, por muitas vezes eu já preguei aqui, não essa mensagem, mas essa frase aqui, eu já falei ela aqui algumas vezes. E é bom falar ela repetidas vezes, sabe por quê? Essa frase do que faz aí, Elias? Porque às vezes, irmão, mesmo se nós sendo crentes, servindo Deus, a gente entra em caverna também. Entra ou não entra? E aí, Deus fala: o que você está fazendo aí, Elias? E aí chega o versículo 10 e Elias vai responder por que ele está na caverna. Olha a resposta de Elias do porquê ele entrou para uma caverna na noite escura. E Elias respondeu: eu tenho sido zeloso por Deus. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, Deus, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único homem de Deus que sobrou nessa terra, e eles também estão procurando me matar. Olha que interessante. Elias, ele se esconde na caverna. E sabe qual que é a desculpa do Elias? E essa aqui é a desculpa de muito crente quando quer desviar. Ele olha para Deus e fala assim: Deus, sabe por que eu estou nesse lugar errado? Sabe por que eu não estou certo na sua presença?
Sabe por quê? É porque eu sou zeloso demais pelo Senhor. Eu fiz tudo certinho, mas mesmo assim deu errado para mim. O que Elias está falando é: eu fui zeloso, eu fui homem de oração, eu fui mulher de oração, eu jejuei, eu consagrei, eu fiz tudo certo, mas mesmo assim, Deus, deu errado. É por isso que eu vim para essa caverna. Às vezes a gente fala isso: Deus, sabe que eu não saio da tua presença? É que eu fiz tudo certo e continuo dando errado. Isso só prova, irmão, que você servia a Deus só se Ele te desse o que você queria. Isso não é porque você amava Deus de verdade. Porque se Deus depende de fazer tudo o que você quer para você servir Ele, então você está achando que Deus não é seu Deus, você está achando que Ele é seu escravo. E Deus não está aqui para poder servir as suas vontades, é você que está aqui para servir as vontades de Deus. Amém? Essa era a hora que você tinha que falar amém. A Bíblia fala que o homem é provado pelos louvores que recebe. Deixa eu te falar uma coisa: todo homem e mulher, escuta isso, se eu fosse você anotava. Essa aqui é forte. Anota isso. Todo homem, a Bíblia diz que é provado pelos louvores que recebe. Todo mundo que está aqui, todos, inclusive eu, vai ter testado na vida. Todo homem é testado ou quando tudo dá certo na vida dele, ou quando tudo dá errado na vida dele. Você vai ter teste na sua vida. Vai ter momento na sua vida que tudo vai dar certo. Será que você vai continuar firme com Deus quando tudo der certo? Ou você só serve Deus porque tudo está dando errado, você precisa dele? Outra forma que Deus te prova quando tudo é errado. Será que você serve Deus só quando tudo dá certo? Ou quando tudo dá errado, você também continua servindo ao Senhor? O homem é provado pelos louvores que recebe. Eclesiastes. E aí o texto diz que Elias se esconde na caverna. E quando nós estamos frios espiritualmente, nós fazemos o mesmo. Nós escondemos nas cavernas emocionais. Provérbios 18:1. Provérbios 18:1. Quem se isola procura a própria destruição, se rebela contra a inteligência. Irmão, quem gosta de ficar se isolando procura a própria destruição. Quem veio no culto que eu preguei sobre Amaleque? Levanta a mão. Amaleque. Se você não ouviu essa mensagem, vai no meu canal do YouTube e ouve, que eu ensinei sobre um demônio que age na vida das pessoas, que se chama Amaleque, um principado. E esse demônio só pega gente que fica cansado e para trás. Então, irmãos, quem se isola procura a própria destruição. Toda, sem exceção, toda pessoa, quando quer se desviar, ela se isola. E o pior, ela sempre fala que foi alguém que isolou ela. Todos, sem exceção. E aqui é papo de desviado, que eu já desviei da igreja. Ninguém me procura. Mentira, as pessoas estão indo atrás, estão falando, só que ninguém tem paciência de ficar persistindo. Todo mundo tem sua vida, sim ou não? E aí eu vou dizer para você, eu falei semana passada e eu repito. A Bíblia diz que Jesus estava na cruz e tinha dois ladrões, um de um lado ou do outro. Um ladrão olhou para Jesus e falou assim: se você é Deus, desce da cruz e faz eu descer da cruz também. O outro ladrão fala assim: Jesus, esse cara não sabe o que está falando. Jesus, me deixa entrar com você no teu reino. Jesus morreu pelos dois, sim ou não? Sim. Mas Jesus, se você pegar o texto, Jesus responde qual dos dois ladrões? Um falou para Jesus que era para descer da cruz, e o outro falou para Jesus que queria entrar no reino. Jesus responde só um dos ladrões. Qual Jesus respondeu, irmãos? O que queria entrar no reino. Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai dar atenção, não é para quem quer descer da cruz, é para quem quer entrar no reino. Pegou isso? Então muitas vezes, se Deus vai dar atenção para quem quer entrar no reino e não para quem quer descer da cruz, nem nós temos paciência para isso. Então a pessoa se desvia, se isola, ela sai bloqueando todo mundo, silencia Instagram, WhatsApp, e não adianta, dá para ver, aparece. E a pessoa vai se isolando, e ela diz que todo mundo isolou ela. E aí, irmão, tem uma frase dos antigos que é forte,
Que ela é assim, ó. Vamos ver se vocês estão bons aí das frases antigas. Um gambá cheira um gambá cheira um gambá cheira o outro. Toda vez que você quer Deus, você sempre procura a pessoa de Deus, sim ou não? E toda vez que você não quer Deus, você sai de perto de Deus e procura gente que quer o capeta. Porque você quer Deus, você quer o capeta. Não tem como querer as duas coisas, tem? É forte, eu sei que é, mas é verdade. Então toda vez que você quer sair da presença de Deus, você sempre procura os amigos do diabo. Mas toda vez que você quer Deus, você procura os amigos de Jesus. Quero te fazer uma pergunta. Você tem se isolado dos amigos de Deus? Você tem buscado os amigos de quem? Irmãos, não se isole. Ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue vencer sozinho. Todos nós precisamos de ajuda. E eu sei que quanto mais emocionalmente mal você estiver, menos você vai querer ficar perto de gente. Eu não sei se acontece com você, já aconteceu comigo, porque eu sou mais pecador do que você. Tem vez, irmão, que tudo que eu quero é esconder para dentro da minha casa, ou então ir para um lugar que eu não vou ver ninguém que eu conheço. Alguém aqui já quis passear num lugar bem longe para não encontrar nenhum conhecido? Quem? Ou é só eu que sou desviado? É nós. E eu sei que toda vez que você não está muito bem, você quer sumir para um lugar que não vai conhecer ninguém. Teve uma vez que a gente viajou para uma cidade, uma aleatória. Aí eu estava andando, uma pessoa me parou, falou: eu sei que é o pastor Rafael. Eu falei: nossa, já cheguei até aqui. Bom, né? Glória a Deus, estou me conhecendo. Mas o fato é que tá difícil fugir, irmão. Então eu sei que quando você não está bem, tudo que você quer é sumir de perto das pessoas. É ou não é verdade, irmãos? Eu te entendo. Tem dia que tudo que a gente quer é nossa casinha, é ou não é verdade? Nossa cama. Eu te entendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, você pode fazer isso. O que você não pode fazer é se isolar. Você pode ter seu momento, mas você não pode se isolar. O que é se isolar? É você às vezes estar no meio de gente, mas você fica no canto. Você se exclui, você se distancia, você se isola. Isso destrói. Elias, irmãos, estava isolado sozinho. Elias estava achando que estava sozinho. Olha o que ele falou: eu estou sozinho, Deus. É por isso que eu me isolei. Ué? Eu estou me isolando e eu estou isolado. Elias estava isolado sozinho, achando que estava sozinho ali. E o Senhor vai dizer para ele: calma aí, filhão. Ele fez igual o meme: calma aí, paizão. Ele fez igual o meme: calma aí, paizão. Calma. Ainda existe muita gente que não se dobrou a Baal. Ou seja, Elias, você não está sozinho. Você fugiu, Elias, porque você se ofendeu, Elias. É você que fugiu. Você está falando que as pessoas te isolaram, mas é você que fugiu. E aí eu quero te falar uma coisa: você precisa procurar gente que pode te ajudar. Nós lemos, ele vai olhar e falar: Elias, você não está sozinho não, tem muita gente de Deus ainda para te ajudar. Mas o que me chama a atenção é a pergunta que Deus fez para Elias: o que fazes aí, Elias? O que você está fazendo aí, Elias? Este não é o seu lugar. Sabe, irmãos, sabe que essa palavra, o que faz aí, Elias, me marca tanto? Porque num tempo, faz muitos anos isso, já faz 84 anos, que eu estava longe dos caminhos de Deus. Eu estava desanimado, eu nunca me esqueço. Eu estava longe, desviado. Eu já contei isso aqui, eu fugia de Deus, irmão. Quando eu vi um crente, eu dava linha, metia marcha. Na hora que eu vi um crente, o diabo falava na minha cabeça: mete marcha, eu já vazava. Pra ele não me chamar para ir no culto. Eu fugia de culto, irmão, que eu sabia que na hora do louvor eu ia arrepender dos pecados. Eu ia falar: por que eu fiz aquilo? Eu estava fugitivo, irmão, fugitivo. Música do mundo era um monte. Era um monte. Eu fui o foninho para desviar. Era o dia inteiro ouvindo: hoje é sexta-feira, não há nada que me pare, tudo nos conforme. Eu tô ciente.
Continua ouvindo pra você ver a música. Tá falando sobre moralidade sexual. E eu ficava ouvindo as musiquinhas. E eu ficava longe. Mas aí, irmão, eu fui num culto de sexta-feira. E na época, quem estava pregando é o pastor Judson, da nossa Vale de Lagoa da Prata. E ele pregou essa mensagem. E aquilo, meu irmão, entrou dentro de mim. Porque ele olhou para mim, não para mim, né, para o culto lá, para a pregação. E eu nunca se esqueço disso. Eu quero parafraseá-lo. Ele olhou e falou assim, ó: filho. E eu senti que foi Deus para mim falando. E hoje também, sinta como se fosse Deus falando para você. Ele falou assim, e Deus então falou comigo, e agora eu falo para você. Eu nunca me esqueci dessa frase. Ele olhou e falou: filho, sai daí. Seu lugar não é aí. O seu lugar não é na caverna emocional. O que fazes aí, Elias? Filho, sai deste lugar. Este lugar não é seu lugar. O seu lugar, meu filho, é na minha presença. O seu lugar, minha filha, é no meu propósito. Eu não terminei a grande obra que eu tenho para fazer na sua vida. Essa é a palavra para você, independente se é crente ou se não é. Deus está olhando para você e falando: o que você está fazendo nessa caverna emocional? Sai desse lugar hoje, porque a promessa que eu tenho para você ainda é poderosa, ainda é grandiosa. Eu não terminei ainda. Não adianta querer morrer, não adianta querer parar, não adianta pôr no final, não adianta fugir da minha presença, porque eu vou te achar, e eu vou te encher da minha presença, e eu vou cumprir minhas promessas na sua vida. E é isso que o Senhor tem falado hoje nessa casa. E às vezes você está aqui e está dizendo: pastor, eu estou bem, pastor, eu não estou longe não, será? Eu estou bem, pastor, será que você está bem? Eu vou te fazer uma pergunta: como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida de jejum, de leitura bíblica? Como anda a sua vida de servir na igreja, de vir aos cultos, nas células? Às vezes você acha que está crente, mas não está. Está sabor, crente. Irmãos, a Bíblia diz que perdeu a dracma dentro de casa. Você pode estar dentro da casa e ter perdido a causa. Sabe, irmãos, pastor, eu oro no trabalho, no carro, lavando louça. Legal, muito legal, continue. Mas o Espírito Santo te chama para você ter momentos só com Ele, só com Ele, só com Ele, só com Ele. Ei, você e Ele. Sabe, Jesus está procurando pessoas que querem momentos a sós. Os casados aí, eu duvido que você quer ter intimidade com seu marido, com a sua esposa, só lavando louça, só andando de carro. Você quer ter momento de intimidade, sim ou não? Sozinho aquela pessoa. Deus está procurando um crente que quer voltar para o lugar. Sabe aquele lugar secreto? Sabe aquele lugar que você ia e o céu rasgava? Você tinha lágrimas, tinha momentos que você nem conseguia falar, você começava a chorar, você olhava e falava: eu quero me apaixonar outra vez, eu quero esse lugar. Sabe as madrugadas? Sabe uma coisa que Deus está me chamando muito nesses dias? Para orar nas madrugadas. Ele está falando comigo, irmão. Ele está falando, Rafael, eu quero você nas madrugadas. Eu quero você de novo acordando na madrugada, só para me olhar e falar: papai, estou aqui, te amo. Eu quero me desesperar. Diga isso, irmão. Ele está procurando gente que vai cantar isso aí, ó. Outra vez, queimando de amor por ti. Ah, Jesus, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Ai, irmãos, meu Deus, eu quero me apaixonar. Ah, eu estou sentindo
sentindo Deus neste lugar, irmão. Outra vez. Ele está te chamando para a madrugada, para orar. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você passa a noite em claro. Assim diz o Senhor, eu sinto o Espírito Santo me mandar te falar isso aqui agora, ó. Escuta o Espírito Santo. Enquanto o Hugo pode continuar. Escuta. O Espírito Santo diz, quanta noite você passa em claro por causa de problema emocional. Eu quero substituir essas noites em claro que você passa acordado com insônia por causa de problema. Eu quero começar a te fazer passar a noite em claro, mas é sendo cheio do Espírito Santo, é sendo cheio do fogo do Espírito, é sendo cheio da paixão de Deus. Ei, eu quero ver você de novo, meu filho, nas madrugadas, em lágrimas, em fogo, olhando para mim e falando: Deus, abre os meus olhos, oh, abre os meus olhos, quero ver, oh Deus. Eu tenho fome, Deus, da tua presença. Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, do 11 ao 32. Olha o versículo 11. Lucas 11. Lucas 15, 11 ao 32. A Bíblia diz: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Interessante, né? Todo mundo que quer ficar longe de Deus para gastar o que tem de forma irresponsável sempre distancia do Pai. Versículo 14: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela terra e ele começou a passar necessidade. E começou a se empregar naquela região. E ele foi cuidar de porcos. Versículo 16: e esse filho desejava se encher o estômago com lavagem de porco, mas ninguém não dava nem lavagem de porco para esse filho. E esse filho então pensou: eu vou me pôr diante do meu pai, porque até os empregados do meu pai estão melhores do que eu. Versículo 20: a seguir levantou-se e foi para o seu pai, e estando ainda longe, o filho ainda estava longe, o filho ainda não estava perto do pai, o filho ainda estava distante, mas o pai olhou para ele de longe e viu o filho dele ainda longe, ainda distante do papai. Mas a Bíblia diz, olha lá, versículo 20: e ele olhou para o filho ainda longe e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vista ele, coloca um anel no dedo dele e calça os pés dele, e tragam um novilho gordo e matem, porque hoje vai ter festa e nós vamos nos alegrar. Oh, glória! Meu Deus, há uma atmosfera aqui, Senhor. Aleluia. Versículo 32: mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão, porque ele estava morto e voltou, estava perdido e foi achado. Essa história é fantástica, a história do filho pródigo. Porque, irmão, o filho pródigo, ele trocou Deus, trocou o pai dele por tão pouco. Quantos de nós trocamos Jesus por amizades, por presentes do mundo, por vícios, por causa de festa, por causa de namorado e namorada? Eu já vi gente apostatar da fé, negar tudo que Deus fez na igreja evangélica e apostatando da fé, por causa de uma mulher ou de um homem. E esse rapaz fez isso. Ele troca Jesus por tão pouco. Sabe por quê? Porque o mundo chamou mais a atenção desse menino do que a presença do pai. Mas sabe o que é o pior? No final da vida dele, ele foi comer comida de porco. Sabe, irmãos, é isso que o diabo faz. O diabo te dá coisa no início. No início é lindo, no início é maravilhoso, mas no fim você está sujo na lama com porco e você nem sabe como é que você chegou naquele lugar. Sabe, irmãos, como eu disse, eu já estive longe, mas eu quero te falar uma coisa.
Quem foi forjado em avivamento, quem foi forjado no fogo, quem nasceu no avivamento, não sabe viver em outro ambiente. Quem foi gerado no mover do Espírito Santo, não sabe viver em outra atmosfera. Eu quero liberar isso. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Jeremias, o profeta, falou o seguinte: não falarei mais de Deus, e nem mencionarei o nome de Deus. Jeremias 29. Então a palavra de Deus foi como um fogo no meu coração, um fogo dentro de mim, e eu estou exausto, tentando contê-lo, e eu não posso mais. Eu vou falar uma coisa para você, e eu profetizo isso: você não vai conseguir viver longe de Jesus, porque toda vez que você ficar longe, vai ser como um fogo no seu peito, que vai começar a arder, 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 até você falar: meu Deus, eu preciso do fogo, porque minha carne está queimando de amor por Jesus. Sabe, eu tentei fugir, irmãos, eu já tentei, e às vezes você tem tentado fugir de Deus. Mas eu vou te falar uma coisa: escolhido não tem escolha, não tem como fugir, porque escolhido não tem escolha. Você é separado, você é separada, você não veio aqui à toa, você não veio nesse culto à toa. Deixa eu te falar uma coisa: um encontro muda uma história, uma palavra muda um destino. Ontem, às vezes você foi evangelizado e veio hoje, às vezes você veio hoje porque alguém te convidou, não foi à toa, porque um encontro muda uma história, uma palavra muda um destino. Alguém que você encontrou te trouxe aqui, sua história vai ser mudada, e essa palavra vai mudar o seu destino. Escuta aí, escuta isso: você é separado, um alto preço foi pago pela sua vida, já era, nem o mundo te quer mais. Você está estragado para o mundo, porque você foi chamado para o extraordinário de Deus. Eu já contei essa história. Ei, come on. Fica só lá. Escuta isso. Essa história eu já contei. Vou contar de novo. Teve um pastor, e é verídica. Ele quis sair da presença de Deus. E esse cara desviou. E ele olhou para a mulher dele, para os meninos, e falou assim: eu cansei desse trem de ser pastor. Como eu sempre digo, quem gosta de crente é só Jesus. E eu vou sair fora. E largou a mulher dele, largou a igreja, e falou: vou meter o louco. Eu cansei, eu fiz tudo certinho, deu tudo errado, eu vou meter o louco. E aí esse cara pegou e foi desviar. Ele pegou o carro dele e foi para desviar, irmão. Ele falou: hoje não é o capeta que vai entrar em mim, não, eu que vou entrar no capeta. Não é nem a pomba que vai ficar girando, é eu que vou girar na pomba. Falou, também não dava absurdo. Pegou e foi. Foi dirigindo. Aí ele achou uma boate. Move degrau. Ele achou a boate, hoje não é mais, agora virou igreja, mano. Depois que nós foi lá e ganhou o ambiente, já era. Aí ele chegou, foi pra dentro da boate. Chegou dentro da boate, tava tocando. Aí ele olhou, aí ele viu as mulheres tudo querendo os peão tatuado. Aí ele olhou, ele arrumou a fivela. Aí ele chegou, estufou o peito. Aí ele olhou lá na frente. Ele viu uma mulher no balcão. Já contei isso aqui, vou contar de novo para quem não ouviu a história. Quem ouviu, ou escuta de novo. Você repete o pecado, eu posso repetir a história. E aí ele olhou assim e viu uma mulher na mesa, assim, uma mulher bonita assim, ó, ali. Ela só não era mais bonita que a pastora Larissa. Você viu como ela veio hoje? Meu Deus, que isso? Eu pareço um mendigo perto dessa mulher. E aí ele chegou, veio linda. Antes de ir embora, você passa ali e só olha pra ela, só pra você ver a beleza. E aí ele chegou, olhou assim. Aí ele olhou assim pra mulher bonita assim, vistosa. Ele olhou pra ela, irmão. Ele estufou o peito e foi. Falou assim: essa mesmo. Ela olhou pra ele. Ele olhou pra ela olhou pra ele. Na hora que ele viu que fez conexão de olhar, aí ela fez assim, ó. Aí ele pegou e começou a andar lá perto dessa mulher. E foi andando. Ele fez igual o moto do Madagascar. Eu gosto assim, já viu? Vai andando aí. Foi assim, ó. E a menina olhava pra ele, olhava pra baixo. Olhava pra ele, olhava pra baixo. Fazia assim, ó. Aí ele foi chegando perto dela. Falou: é hoje que eu vou desviar, ó. Perdi tempo que essa mulher é minha. Olha que mulher linda que tá me olhando aqui. Pastor de igreja grande. Quando ele chegou perto dessa mulher,
olhou para ela assim, para poder fazer uma cantada, olhou para ela e falou: a irmã permite? Crente, né? O linguajar tá lá. A irmã permite aí, irmã? A irmã quer orar não, ficar. A irmã permite? A irmã olhou para ele e falou assim: pastor do céu, pastor, eu estava orando hoje, eu estou desviada, pastor, mas eu estava orando, e eu falei: Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida, o Senhor vai mandar um crente aqui hoje nessa boate para me resgatar. Deus me ama tanto que o Senhor mandou o pastor. Deus me ama tanto que mandou o pastor para me buscar. Obrigado, Jesus. Esse homem olhou e falou: mas que praga, nem desviar eu consigo. Deixa eu te falar uma coisa: escolhido não tem escolha. Você é separado, você é separada. Você está estragado para o mundo, você já está esquisita demais para o mundo, você é esquisito demais para o mundo. Irmão, na hora que você começa a fazer assim, eu sei, igual o pastor já era, já está dando toque, já está dando tique, já está separado. Eu quero liberar uma coisa aqui para você, uma palavra. Salmo 139, versículo 7. Se quiser, levanta a mão para receber. Se eu fosse você, recebia. Salmo 139, do 7 ao 10. Eu quero liberar essa palavra sobre você. Escuta isso. Não adianta fugir, não adianta esconder. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: para onde eu poderia escapar do teu Espírito Santo? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá o Senhor está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita vai me guiar e vai me sustentar. Aplaude Jesus. Continua com a mão erguida, continua com a mão erguida. É agora. Continua com a mão erguida que eu vou liberar. Escuta isso. Sabe por quê? Sabe por que você não cabe em lugar nenhum? Sabe por que você não cabe em lugar nenhum? Sabe por que você não consegue viver longe da presença? Você está tentando caber em grupos, você está tentando aí caber em amizadezinha, você está tentando caber em lugares, e Deus está dizendo para você o seguinte: não adianta, você nasceu para mim. Você está tentando viver longe do propósito, está tentando parecer com aquilo que não é o que Deus tem para você. Deixa eu te falar uma coisa: quem já chorou de madrugada com Ele não consegue mais viver uma vida rasa. Vou repetir: quem já chorou na madrugada com Deus não consegue viver no raso. Sabe essa falta aí, essa falta que você está achando que é remédio que preenche, você está achando que é amizade que preenche, você está achando que é sexo que preenche, você está achando que é festa que preenche, você está achando que é relacionamento que preenche. O Senhor olha para você e diz: não é isso. Sabe o que é isso aí que você está sentindo, esse vazio? Isso é saudade de mim. Isso é saudade de mim. Sabe por quê? Deus diz para você: você nasceu para a glória do meu nome. Eu tenho uma obra para a sua vida. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu fui lá no mundo e te resgatei. Então fica firme, pois o que eu te prometi ainda está de pé. Porque não dá mais para viver longe da presença dele. Não dá. Leva-me ao lugar. Diga isso. Fala para ele. Onde só você e eu. Come on, Jesus. Mais um momento. Te amo, meu papai. Eu bebendo desse amor e senti eu sei que morro. Leva-me ao lugar. Você pode dizer isso? Onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Dá lugar aí pro Espírito Santo, meu irmão. Deixa ele te encher, que eu estou me enchendo aqui. Se eu fosse você e essa palavra estivesse falando com você, eu nem estava esperando o meu lugar. Eu tinha vindo para a beira desse altar chorar. Meu Deus. Te amo, meu papai.
esse amor, eu senti, eu sei que morreu. Quão lindo é cada... Diga. Eu não terminei ainda, mas você declara essa canção. Fala. Que me visite, faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Xalacarabanagasai. Pressão. Segura minha mão, eu sei. Ele nunca solta a nossa mão, irmão. E leva-me ao lugar. São os que querem ir para esse lugar. Aumenta a voz e decora. Desfrutamos do momento. Tem um riozinho aqui, irmão. Meu Deus, se eu fosse você, eu já tinha vindo aqui se molhar. Eu não sei como é que vocês aguentam ficar sentado, parado, normal, me olhando. O cara parado, eu não sei como é que vocês dão conta. Eu estava voando aqui. Pastor, eu não estou desviado. Problema, irmão, eu quero é fogo. Onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Me tirou da tormenta, me livrou meus problemas, transformou minha tristeza, me mudou minha vida. Meu Deus, quem está sentindo essa presença de amor nesse lugar? Roupas novas, pôs azeite na cabeça, deu um lugar na amor de meu Deus, o meu Pai. Escuta essa palavra agora. Me enxergou. Ele te enxerga no tormento. Ele te enxerga no tormento. Ele te livra dos problemas. Ele troca a sua tristeza por alegria. Ele muda a sua vida. Ele te dá uma roupa nova. Você não tem que andar com roupa suja do capeta. Ele põe azeite na sua cabeça. Aí ele te dá um lugar na mesa, porque ele é pai. Ele é pai. Ele é pai. Ele é pai. Onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papá. Esse vazio aí é falta de Deus, irmão. É só se encher dele que ele faz. Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada pra ninguém. Deus não fica devendo nada pra ninguém. E aonde ele vê alguém que quer, ele toca. Sabe por quê? Porque Deus não se revela pra religioso. Deus se revela pra interessado. Quem tem interesse vai achar. Deus não se revela pra religioso. Deus se revela pra interessado. Jesus, aonde estão os interessados pela glória de Deus? Os fariseus sabiam onde Jesus ia nascer, mas não viram Jesus nascer. Os magos não sabiam onde Jesus ia nascer, mas foram lá ver a revelação. Porque Deus não se revela para religioso, Deus se revela para interessado. Sabe, o Senhor está te chamando hoje. Eu quero terminar dizendo isso. O ministério de louvor já pode vir. Os obreiros já prepara. Eu quero terminar dizendo isso. Você que vem na frente pode ficar. Eu quero terminar te falando o seguinte: o Senhor hoje te chama. Ele fala: filho meu, filha minha, anda na minha presença, porque eu ainda tenho uma obra para fazer com você, igual eu fiz com Elias. O Senhor está te falando hoje: o que faz aí, Elias? Hoje vem para fora, pois eu, o Senhor, vou te avivar de novo. Eu vou te renovar de novo. E os céus vão se abrir sobre você. Você é meu, você é minha, você é meu, você é minha. Assim diz o Senhor: você é vaso escolhido. Você é vaso escolhido para minha glória. E agora eu quero fazer um apelo. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar.